Prosseguindo, portanto, a nossa exposição sequencial no livro dos Salmos, hoje o Salmo 17. Preste atenção na leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, oração de Davi. Ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto, atendam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitas-me de noite, examinaste-me e nada achaste. Propus que a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze maravilhosas as tuas beneficências, ó tu, que livras aqueles que em ti confiam dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerram, com a boca falam soberbamente. Tem-nos cercado agora nossos passos, e baixaram os seus olhos para a terra. Parecem-se como com o leão que deseja abater a sua presa, e com o leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra a minha alma do ímpio com a tua espada, dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo cuja porção está nessa vida, e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Estão fartos de filhos, e dão os seus sobejos às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, e me satisfarei na tua semelhança quando acordar. Somente até aqui, vamos a Deus, pedindo iluminação, portanto, no entendimento dessa palavra para nós. Vamos orar. Senhor Deus bendito, mais uma vez, agora a sua palavra é lida diante de nós. Como oramos no começo, nosso coração muitas vezes se esquiva de compreendê-la, se esquiva de amá-la, se esquiva de aplicá-la. Por isso clamamos, Senhor, que o seu Santo Espírito, aquele que aplica as suas ações aos nossos corações, aquele que uma vez chamou esta igreja à comunhão com o Senhor na sua aliança, que o seu poderoso e Santo Espírito chame mais uma vez os nossos corações a crer, a compreender as suas escrituras, a fim, Senhor, de que toda a nossa experiência nesse mundo que é passageiro, a nossa peregrinação em direção à nossa terra prometida, possa ser enriquecida pela sua palavra, a fim de que nos momentos certos, a nossa boca, as nossas mãos, o nosso coração, nossa mente, possa honrar ao Senhor por meio daquilo que aprendemos. Seja, Senhor, assim, portanto, presente nesse momento, mais uma vez nós clamamos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Existe uma postura que é mais ou menos difundida nas igrejas católica, também na igreja protestante, e que por muitos é visto por si só como sendo uma qualidade. Essa postura, a gente pode chamar ela de ascetismo. Ou talvez para ficar mais fácil, né, para nossa compreensão, muitos vão falar de votos de pobreza. Talvez você já tenha ouvido, talvez você já tenha até lido sobre a história de alguma pessoa que fez um voto de pobreza e como, portanto, se desligando das coisas materiais, essa pessoa foi capaz de ter uma visão maior espiritual ou se dedicando ao amor, como falamos pela manhã. Essa visão ela é inadequada porque a Escritura nos ensina alguma coisa diferente dessa.
A postura ascética, que tenta se desvincular de tudo que é material, é uma postura que tem na sua raiz uma ideia pagã, uma ideia platônica, e que é reformulada depois no neoplatonismo e que entra na igreja, inclusive na igreja neotestamentária. É aquela identificação de que o espiritual ou as coisas das ideias são o mundo real ou a coisa perfeita. E que tudo que tem a ver, então, com o corpo, com o material, com as necessidades da carne, alimentação, vestimenta, comércio, relações das mais diversas, inclusive relação sexual, né, relação conjugal, isso tudo é baixo, isso tudo é vil, e para muitos isso tudo é cheio de pecado. Por isso, então, eles querem se abster dessas coisas. A Escritura nos ensina diferente. A Escritura nos ensina que, de fato, a criação é criação de Deus. E se a gente localiza na matéria, no material, no físico, o pecado, a gente identifica numa obra de Deus a raiz do problema. Então a solução não é o pecado verdadeiro, a solução não é o arrependimento e a justificação no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a resolução, então, é a gente conseguir se desprender da realidade material enquanto a gente está em corpo, rumando a uma realidade espiritual que será perfeita. Para esses, inclusive, é muito difundida a ideia de que o céu eterno, ou vamos dizer, né, o novo céus e nova terra, é uma realidade espiritualizada, né, que nem é vivida no corpo. Para muitos, talvez você seja protestante, e isso, talvez em algum momento, não sei se para algum aqui já ainda é, imagino que não, mas talvez para você em algum momento isso foi visto até como novidade, né? Saber que o novo céus e nova terra, a gente vai viver em corpo, e é nesse mesmo corpo que você está, né? Nesse mesmo corpo, só que glorificado. Glorificado não significa espiritualizado, no sentido de que não é um corpo que é espírito, né? Mas é um corpo físico, real, né? Só que desatrelado dos efeitos do pecado. A Escritura nos ensina, pelo contrário, que nós devemos cuidar e trabalhar e nos dedicarmos a esse mundo. Voto de pobreza, em muitos momentos, é inadequado, porque a Escritura mesmo diz que nós devemos buscar abençoar os nossos filhos, inclusive através dos nossos bens. Deixar para os nossos filhos herança é um presente, é um dom que inclusive abençoa a nossa família e abençoa o reino de Deus, na medida em que a sua família segue o reino de Deus. Imaginem vocês, né, se os crentes de linhagens atrás guardassem, cuidassem das suas heranças, para que os filhos bem administrassem, cultivassem, né? Certamente hoje o povo de Deus seria mais rico. Mas por conta dessa ideia de desapego das realidades materiais, muitas vezes as pessoas gastam e se escoram muitas vezes na escritura mesmo. Falam assim, né, como Salomão talvez falava, né? Que proveito tem todo o trabalho debaixo do sol? A gente junta riquezas e aí a gente deixa para os filhos e os filhos destroem tudo. Mas a grande realidade é que Salomão ali, né, em Eclesiastes, por exemplo, ele está falando contra colocar o coração nas riquezas. Quanto ele está falando daquilo de encontrar na riqueza, no trabalho, a esperança da vida. Veja que a vida cristã é uma vida equilibrada, como eu sempre tenho ensinado, né? Não é centrão, não é relativista, né? Ah, um pouquinho está a verdade, outro pouquinho está com a verdade. Não. Mas é uma vida centrada, é uma vida que não corre em extremos, porque os extremos, né, são muitas vezes pecaminosos. No Salmo 16, há 2 semanas atrás, a gente falou um pouco sobre herança. Se vocês se lembrarem, né, o título do sermão foi Uma herança que vem por meio da ressurreição. Né? E eu quis fazer ali a diferenciação de que as heranças da terra vêm normalmente através da morte. Né? Então a pessoa, né, a não ser que a herança seja antecipada, mas normalmente, né, o modo adequado da herança ser passada é aquele que possui a herança tem um testamento, né, ou enfim, ele tem os seus bens, ele morre e esses bens, portanto, são passados àqueles que são, né, que possuem o direito sobre aquela herança, portanto. Mas nós vimos no Salmo 16 que a herança dos crentes é uma herança distinta. Ela sim vem por meio da morte, mas se fosse somente morte, a gente não receberia a nossa herança.
Essa é uma herança que vem por meio da ressurreição. A ressurreição pressupõe a morte, mas ela tem algo a mais, a vida. Isso nós vimos que nós recebemos no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Salmo 17 é interessante, ele continua falando sobre herança. A gente vai ver ainda de uma forma um pouco mais clara, mas a gente vai ver que a herança do justo é uma herança que é desfrutada aqui nessa terra, mas ela passa para além, para a eternidade. Nós vamos ver, né, o quinhão, né, ou a recompensa, a porção do justo daqui para a eternidade. E antes da gente entrar no texto, eu gostaria, inclusive, de instigar vocês a perceberem como esse salmo é escrito de um modo bastante belo. Ele vai emitir para a gente aqui 3 imagens principais. É como se ele estivesse num teatro, né, que tem a cena 1, cena 2, cena 3. E que pode, inclusive, dar inveja para os escritores, né, modernos. Ele coloca a primeira cena, nós somos inseridos diante de um tribunal. E um tribunal ali, um juízo está sendo realizado. Quase que como se as cortinas se baixassem, imediatamente esse tribunal se transforma numa floresta muito perigosa, onde a gente vai ver uma cena de uma caçada e uma maravilhosa salvação da presa. E, em último lugar, nós somos transportados, então, para uma visão resplandecente de glória. Então, são esses os 3 pontos, inclusive, que o salmista vai chegar nessas 3 cenas. Em primeiro lugar, nos versos 1 a 5, a gente vai ver a causa do justo, que é a cena do tribunal. Em segundo lugar, nós vamos ver a presa protegida, nos versos 6 a 12, que é a cena, né, na floresta, uma caçada, uma busca de uma presa ali na floresta e essa presa sendo resgatada. E por fim, nós vamos ver nos versos finais, 13 a 15, os 2 quinhões, ou as 2 recompensas, as 2 porções. E a cena da glória nos é claramente apresentada. Segue assim então o Salmo, no verso 1. Na verdade, o título, né? Oração de Davi. Verso 1 ao 5. Ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto. Atendam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste, nada achaste. Propus que a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. O salmista aqui começa nessa cena de um tribunal apelando para a sua própria inocência. Ele coloca diante desse juiz que a sua causa é completamente justa. E o juiz, portanto, na posição que ele possui de juiz, ele precisava estar atento à sua defesa, a defesa que o salmista aqui fazia, para que ele, sendo justo juiz, julgasse adequadamente e recompensasse, né? Ou absolvesse, ou salvasse aquele que estava diante do tribunal sendo julgado. Essa cena do tribunal é uma cena que muitas vezes se repete nos Salmos. Mas muitas vezes o nosso coração, imediatamente, quando a gente começa a ler sobre isso, a gente para de se identificar imediatamente aqui. Por que o salmista começa a dizer para que Deus observe a própria inocência do salmista, né? Para que ele olhe para minha inocência e assim julgue de acordo. E é triste como muitas vezes a nossa consciência não está limpa quanto a consciência aqui do salmista, Davi. Como muitas vezes, ao invés de nós podermos ir diante de Deus em oração quando nós estamos diante de um perigo, de alguma provação, de alguma perseguição, nós não temos essa capacidade de orar, tal como Davi falando: Senhor, olha para a justiça que eu pratico, olha para o justo que eu sou, veja as minhas obras que são santificadas, purificadas, veja que eu não sou como os demais. Às vezes a gente tem medo de falar isso, como se aí a gente estivesse falando contrário à doutrina da depravação total. Mas isso não é verdade. A doutrina da depravação total nos ensina que o nosso todo, né, todo o nosso homem, todos os seus aspectos,
caiu, está afetado pelo pecado, está depravado, por assim dizer, né? A nossa natureza é pecaminosa e a nossa antiga natureza permanece em nós. Só que a fé cristã não para aí. E a gente se esquece que depois de um monte de outras doutrinas ou de bênçãos da salvação, a gente é colocado como justo. Como é que a gente é chamado de justo? Como um pecador pode ser chamado de justo? Em primeiro lugar, ele precisa ser tornado justo. Ele precisa ser justificado. E isso a gente recebe gratuitamente na morte do nosso Senhor Jesus Cristo, na sua obra perfeita. Mas não para por aí também. Isso seria já suficiente para a gente falar, né? Senhor, olha para a justiça imputada em mim e age, portanto, em meu favor. Olha para a justiça que Cristo praticou, como se eu tivesse praticado essa justiça, porque o Senhor assim o fez. Isso já seria base suficiente e Deus nos abençoaria por causa da justiça de Cristo. Mas não para por aí. Aquele que é justificado, ele é santificado. De modo que agora você, se é um cristão, é chamado de santo. Santo, santo, né? É chamado de santo. Uai, mas eu não sou santo, né? Se as suas obras constantemente te denunciam, esse é um sinal, né, para você ir a Deus antes de clamar, né, para que Deus te absolva no seu tribunal justo, de você clamar pelo seu perdão. Mas aqui o salmista já está nos ensinando que a nossa vida, a vida do santo, tem que ser caracterizada pela santidade. Não tem outra forma. Se você é chamado de santo por Deus e a sua vida demonstra uma coisa completamente distinta, talvez aquela santidade da qual você é chamado, você não é participante. Então, antes da gente falar assim, então eu não sou crente, né? Sendo que você creu, o chamado que Deus te deu é, uma vez que você creu, santifique-se. Ande em santidade para que você possa ter o mesmo poder do salmista aqui nessa oração. Pensa quão maravilhoso é você poder chegar diante do Senhor e falar: Senhor, a minha consciência não me acusa. Eu ando em perfeição diante do Senhor. A gente poderia acrescentar, talvez, só para sanar o nosso medo do wesleyanismo ou de qualquer negação da doutrina da depravação total, a gente poderia adicionar, inclusive, mesmo quando peco, Senhor, eu me arrependo e escoro-me tão somente na sua justiça, mas eu ando em santidade. O salmista, então, em primeiro lugar, ele apela para a causa dele, que é uma causa justa. E que para que seja uma causa justa, portanto, nós devemos andar em santidade. Mas veja que, olha o modo como ele começa aqui no verso 1 também. Ouve, Senhor, a justiça. Atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Ele repete aqui, né, os termos com outras palavras, dizendo: ouve a justiça, atende o clamor, dá ouvidos à minha oração. O salmista aqui, ele, inclusive, como ele declara no final do verso, ele fala em primeiro lugar com a grande afoito, como se ele tivesse afoito aqui, para que Deus, de uma vez por todas, por assim dizer, né, olhasse então, cuidasse, ouvisse, atendesse a sua oração. O salmista Davi aqui não vai diante do Senhor numa oração indiferente. Ele não ora somente porque é responsabilidade dele orar, mas ele reconhece a necessidade real que ele tem e ele sente essa necessidade de colocar nas mãos daquele que julga todas as coisas que passam na vida dele. O salmista reconhece que a oração é uma verdadeira bênção. Um comentarista coloca assim que a oração ela é útil para todos os momentos. Ela é como se pudéssemos dizer inescapável. Se nós estivermos errados, nós precisamos de perdão. Se nós estivermos certos, ainda precisamos de proteção. Se somos prósperos, devemos pedir cautela e moderação. Não só prosperidade material, mas também espiritual. Se somos afligidos, devemos pedir apoio, santificação e alívio oportuno. O salmista ele reconhecia isso. Por isso que esse salmo aqui, ele inclusive tem esse título, né? A oração de Davi.
Ele é sim uma oração que deve ser cantada, é também um hino, né, dentro do livro dos Salmos, mas é um hino que tem o caráter de um caráter maior de petição. E por isso é colocado aqui uma oração que pode ser orado por nós, não só cantado. Inclusive, na verdade, eu diria, né, que tudo aquilo que nós cantamos ah, nos Salmos pode e deve também, da nossa parte, ser orado. Os hinos são orações musicadas, né? E a gente poderia dizer o contrário, né? Que as orações são hinos sem música. Quando você canta, portanto, essas verdades, você deveria ter a ciência, né? Ou a disposição, a mesma disposição aqui do salmista, de reconhecer que nós podemos, portanto, apelar ao Senhor, e não só podemos, como devemos apelar para o Senhor nos momentos de necessidade. Às vezes, o fato de nós estarmos certos de que a nossa causa é justa, você sabe que você não pecou, você sabe que a sua justiça está sendo estabelecida ali naquela contenda ou naquele problema que você está encarando, e muitas vezes isso já nos satisfaz. E às vezes a gente fica maquinando nas nossas próprias cabeças a resolução dos conflitos, mas o salmista aqui nos ensina, né? Que ir ao Senhor, aquele que tem o trono da justiça e que tem o poder de execução da justiça, é o melhor caminho. Inclusive, outro comentarista nos coloca que orar, quando a gente ora, a gente nunca erra. Você pode até mesmo, em alguma causa, não poder fazer nada, mas sempre você pode e sempre você deve buscar a Deus em oração. Mas essa oração, ela exige sempre sinceridade. Não é feita com lábios enganosos. Não é feita da boca para fora. Vejam aqui que os lábios, e a gente inclusive começou a ver eles na liturgia, né? São a característica que o salmista começa a utilizar aqui para, inclusive, persuadir a Deus da sua verdade. Os lábios de Davi aqui são purificados, não são lábios mentirosos. O exercício da religião de Davi não é meramente externo. Ele não vem aqui para o culto somente para escutar, né, como que uma responsabilidade. A sua mente divaga, ele volta para casa e nada fez sentido. Ele não ora, né, palavras vãs, ele não repete palavras vãs, mas ora com verdade, com sinceridade. Ora, inclusive, as próprias palavras de Deus. Ele ora segundo a Escritura e segundo a vontade de Deus. Assim, a oração ela tem que ser verdadeira, santificada e ela tem que ser fervorosa, crendo que efetivamente Deus ouvirá. O verso 2: Sai a minha sentença de diante do teu rosto, atendam os teus olhos à razão. Verso 3: Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. Propus que a minha boca não transgredirá. O salmista continua aqui, né, apelando a Deus. No verso 2, ele clama, né, que a sentença então fosse dada, apresentando de fato a aflição que o salmista estava sentindo. E no verso 3, ele argumenta que, com base nos atributos de Deus, que Deus mesmo se revelou, Deus deveria agir. Para o justo, conhecer os atributos de Deus é matéria de felicidade, de louvor e de adoração. Para o ímpio, é matéria de horror e de tristeza. Porque quando nós somos colocados na presença desse Deus, Deus se coloca diante de nós como estando, né, a nosso favor ou contra nós. E sabermos do caráter absoluto e perfeito desse Deus, ou nos traz conforto, ou nos traz pavor. Vocês vão lembrar, tem um salmo que nós cantamos, né? Que a gente, inclusive a melodia dele, eu conversei com alguns essas semanas. Eu acho que ela traz uma forma muito grave para nós, que, se não me engano, é o Salmo 139, né? É como. Vou me aventurar de cantar de cabeça, não. Mas é aquele salmo em que o salmista começa a falar que não pode fugir do Senhor, né?
Onde quer que ele vá, Deus está lá, vendo. E veja, a melodia desse salmo, eu acho que ela não é tão boa, porque ela me passa um pouco a impressão de que o salmista está com medo. E não é essa a impressão. É como se fosse assim: Senhor, eu quero fugir da sua presença e eu não acho lugar para fugir da sua presença. Os meus pecados me acusam de tal modo que eu preciso fugir, mas eu não consigo fugir do Senhor. Então, uma vez que eu não consigo fugir do Senhor, e aí continua o salmo. Mas não é esse o espírito do salmo. O espírito do salmo é muito desse espírito que ele está falando aqui no verso 3. Senhor, é que ele começa, agora eu lembrei, né? Senhor, tu me sondas, sabes de mim, conhece meu deitar, meu levantar. Então ele dá um tom assim meio misterioso, né? Quase assim. Enfim, talvez seja a minha compreensão ali da melodia também, talvez vocês não entendam assim. Mas se vocês forem cantar esse salmo, entenda de modo diferente. É o fato da onipresença e da onisciência de Deus se manifestar em toda a nossa vida, em todos os lugares, de todos os modos, que nos dá conforto. Para o hipócrita ou para o ímpio, isso é horror, porque o seu coração diante do Senhor não pode ser falseado. Diante dos homens, você pode parecer o mais belo, o mais bonitinho, o mais crente, o mais piedoso. Quando alguém vai visitar a sua casa, você até ora pela comida, né? Quando você está na igreja, você canta bonitinho. Mas diante do Senhor, muitas vezes o coração é podre, é sujo. E a onisciência do Senhor, então, e a sua onipresença, a gente poderia dizer, é como se entrasse no nosso coração ou nos nossos atos mais escondidos e revelasse tudo, lançasse luz e trouxesse a público. Essa cena do tribunal, então, ele está apresentando as provas. As provas de uma polícia, né? Onisciente, uma polícia que sabe tudo. E ele apresenta então as provas: Senhor, tu me sondas, sabes de mim, conhece o meu deitar e o meu levantar, né? Só que, em outras palavras, aqui no verso 3, provaste o meu coração, visitaste-me de noite. Quando ele fala visitaste-me de noite, né? Ele está colocando aqui aquele momento em que, sabe quando você deita na cama e você não consegue dormir? Por qualquer motivo que seja. Nesse caso aqui, ele está trazendo à memória, né, uma consciência culpada, que se deita e não consegue dormir porque os pecados acusam. Só que ele está falando de noite, o Senhor me conhece, né? O Senhor me prova, examinaste-me e nada achaste. Essa é a disposição, portanto. O salmista ele se escora na onisciência, na onipresença de Deus, para falar: o Senhor sabe de tudo e o Senhor sabe que eu sou inocente. Os meus lábios não transgredirão, como ele diz. Propus que a minha boca não transgredirá. Em conjunto com isso, ele coloca, né, o órgão que a Escritura mesma diz que é um órgão mais difícil de ser controlado, a própria palavra. Dentre todos os pecados que a gente muitas vezes consegue mortificar, que são pecados externos, a língua muitas vezes é o órgão mais difícil de ser dominado. As mãos são disciplinadas para fugir do roubo, né? Os ouvidos muitas vezes são disciplinados para correr da fofoca. Os pés muitas vezes são disciplinados para fugir do mal, né? Enfim, os olhos, mas a boca muitas vezes é o órgão mais difícil de ser dominado. Mentimos, falamos mal, né? Inclusive na nossa adoração, muitas vezes fazemos uma adoração que é meramente da boca para fora, que não é do coração. E o salmista, portanto, diz aqui: eu fiz uma aliança com a minha boca. Igual Jó falou que fez uma aliança com os olhos, vocês se lembram? Fiz uma aliança com os meus olhos de não olhar com impureza ou com cobiça para as moças, para as donzelas, para as virgens. E aqui Davi fala: eu fiz uma aliança com a minha boca para que ela não transgrida, para que ela não fale aquilo que é impuro. E ele começa a partir daí, a mostrar. Ele vai falar disso um pouco mais claramente quando a gente chegar na floresta, mas ele vai começar a mostrar a diferenciação da boca do santo da boca do ímpio. E por que eu já gostaria desde agora também de trazer aqui o nosso Senhor Jesus Cristo? Tenho sempre colocado e tenho tentado provar em todas as vezes que eu prego num salmo,
pelo menos por uma breve referência, se possível, que os salmos todos apontam para o nosso Senhor Jesus Cristo. E que melhor, né, apontamento é esse do que falar do nosso Senhor Jesus Cristo, que, como inclusive nós vimos pela manhã, pecado algum foi achado na sua boca. Andou em pureza em todos os aspectos. E mesmo nos momentos mais difíceis, ele mesmo cita esse salmo. Cita não, mas se refere indiretamente a esse salmo. É como se Jesus estivesse lá agora no Sinédrio, né? No tribunal. Aí daí a analogia. Ele está num tribunal, agora um tribunal de homens, só que ele sabe que o juízo que é aplicado pelos homens ali é um juízo injusto. E o que o Senhor de toda glória faz ali naquele momento? Por conta da herança que lhe estava proposta, por conta da vida que viria através do seu trabalho, né? Ele se cala diante do tribunal dos homens, como Pedro fala, né? Aguardando, entregando nas mãos daquele que podia aplicar justiça nas mãos do Senhor. Então, nos momentos em que Jesus Cristo está calado, a gente poderia até imaginar, né? Que Jesus Cristo estava pensando nesse salmo, ou clamando, ou orando a Deus nesse salmo. Senhor, ouve a minha justiça, atende o meu clamor. Saia a minha sentença diante do teu rosto, atendam os olhos à razão, provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste e nada achaste. A minha boca é perfeita, ela é santa, ela não transgride. Que maravilha é termos então um Salvador que nos imputa, portanto, as suas obras assim. Mas no verso 4, ele segue: Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos para que as minhas pegadas não vacilem. Ele passa então de falar agora da sua boca para falar sobre o todo das suas obras. Então no verso 4 ele diz: Quanto ao trato dos homens ou das obras dos homens, pelas palavras dos teus lábios guardei-me das veredas do destruidor. Então, Davi aqui, ele primeiro, né, fala da sua própria boca. Aí ele fala que a sua boca, ou os seus passos agora, as suas obras, elas são todas, o seu caminho é orientado por uma boca mais excelente, por assim dizer. Ou por uma boca perfeita, por uma boca reveladora, que é a boca de Deus. Deus fala, Deus se revela, Deus ordena, e essa é a causa do salmista não cair. Quando Deus, quando Deus se revela através dos seus lábios, o salmista atenta às suas palavras com ouvidos atentos, e isso faz com que ele não caia no caminho dos ímpios. A palavra destruidor aqui significa destruidor mesmo, só que traz uma certa dificuldade para a gente entender o que é cair nos caminhos do destruidor. Alguns colocam aqui que os caminhos do destruidor são os caminhos de Satanás, outros colocam que o caminho do destruidor é agir como um destruidor. O fato é que não importa aqui tão claramente. O que importa é que o salmista está falando: olha, a única condição, o único modo pelo qual eu me mantive nessa vereda é porque dei ouvido às tuas palavras. O salmista começa a demonstrar que a justiça aqui é uma justiça que vem da parte de Deus. Porque se Deus não se revela, ele é incapaz de se manter no caminho da santidade. Ele chama atenção para a necessidade que nós temos de termos os nossos ouvidos também sempre atentos às palavras de Deus, para que nós não saiamos então dos seus caminhos, das suas veredas. E aí, portanto, ele pede: dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Davi agora fala de um caminho como se ele estivesse saindo desse tribunal e indo para a floresta, né? Porque agora ele vai entrar na floresta daqui em diante. Ele vai entrar num terreno perigoso. E nesse caminho ele fala, portanto, assim: Senhor, que eu possa ouvir claramente as suas palavras, para que eu não seja abalado lá na floresta ou diante daquilo que ele ainda vai falar. Veja, inclusive essa justiça, o salmista, certamente ele argumentava diante do Senhor que ele era justo. Mas ele sabia que essa justiça poderia ser produzida no seu coração por Deus. Por isso que ele clama: dirige os meus passos. Mas agora então ele começa a entrar na floresta. Verso 6.
Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Fazes maravilhosas as tuas beneficências, ó tu que livras aqueles que em ti confiam dos que se levantam contra a tua destra. Ele começa aqui, né? A cena da floresta ainda não está plenamente formada, vai ficar formada logo mais adiante. Mas ele apresenta, né, o fato de que o único motivo pelo qual nós devemos ir a Deus com confiança é porque Deus quer, ele deseja nos ouvir. Veja, a nossa insignificância nesse mundo, diante das coisas criadas, não deve nos fazer ir para longe daquele que é a origem de toda significância ou de todo sentido da realidade. Porque quando a gente faz isso, quando a gente não vai até o Senhor em petição, quando a gente não vai até o Senhor para que Ele julgue a nossa causa e exerça justiça, a gente se esconde no fato muitas vezes de que a gente é insignificante, Deus tem muita mais coisa melhor para fazer, apesar de às vezes a gente não falar isso, a gente acredita nisso. Mas em última instância a gente está falando que nós somos a realidade última significante e que Deus é insignificante. Quando o homem é o centro do significado, ou seja, quando toda a realidade gira em torno do homem, tudo o demais, que não o próprio homem, um indivíduo, perde o seu significado. E o que o salmista está falando aqui é o contrário, eu sei, eu conheço o meu lugar, e o meu lugar é de pedir para o Senhor, porque o Senhor tudo pode fazer. E o Senhor assim me chama. O Senhor está disposto a ouvir, porque o Senhor é o Criador, e que não está ocupado demais, que não possa me ouvir. Quem está ocupado demais, que não pode nos ouvir, são os demônios. Ou a gente poderia dizer os falsos deuses, né? Como, por exemplo, né, eu lembro a história de Elias, né, ali diante dos profetas de Baal. E Elias caçoa, porque os falsos deuses são assim, eles decepcionam. Eles nada são. A operação que eles possuem são uma operação que Deus permite com que aconteça para que eles caiam ainda mais no erro. E no momento adequado, que Deus não responder, né, para que eles caiam mais no erro, eles são simplesmente decepcionados. Os falsos deuses, eles dizem que estão, né, a nosso favor, nós podemos pedir e eles darão das delícias dos homens, mas eles não querem nos ouvir porque eles não têm ouvidos. Mas o Senhor, o Criador de todo o universo, ele quer nos ouvir e ele inclina, portanto, os seus ouvidos a nós. E o pedido que o salmista faz no verso 7 é então: faze maravilhosas as tuas beneficências. Poderia ser traduzido aqui melhor como faze maravilhosamente. Mas o ponto aqui é que o salmista ele queria ver com clareza toda a amplitude das maravilhas da bondade de Deus. Ele está clamando aqui por uma salvação resplandecente, a gente poderia dizer. Uma salvação total sobre os seus inimigos. Que somente é cultivada no coração daquele que está disponível ou daquele que já se comprometeu a observar as obras maravilhosas do Senhor. Quando a gente muitas vezes ora ao nosso Deus e efetivamente não busca observar as mãos maravilhosas de Deus agindo, quando todo o seu conhecimento das maravilhas de Deus se resumem a uma ou duas histórias miraculosas que você consegue citar do Antigo Testamento, você se torna incapaz de ver as obras e as maravilhas de Deus, os livramentos de Deus sendo aplicados diariamente e sendo aplicados nas próprias orações que você faz diariamente, se você faz, né? Os nossos olhos precisam ser abertos para entender que esse mundo é espiritual e Deus age em cada momento, e Deus age em cada dia. E se o nosso coração for disposto ou estiver pronto para observar as maravilhas de Deus, elas serão, como um velho hino canta, né? Incontáveis. É incapaz de que a gente conte todas as maravilhas de Deus, porque são tão amplas que nós não podemos contá-las.
Ó tu que livras aqueles que em ti confiam, verso 7, dos que se levantam contra a tua destra. Agora ele começa a introduzir o inimigo. Veja, no verso 8, guarda-me como a menina do olho, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Já volto nesse verso, mas vamos continuar. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando, na sua gordura se encerram, com a boca falam soberbamente, têm-nos cercado agora nossos passos e baixaram os seus olhos para a terra. Parecem-se com um leão que deseja arrebatar a presa e com um leãozinho que se põe em esconderijos. A gente entrou agora definitivamente na cena da floresta. O salmista aqui saiu do tribunal, por assim dizer, né? Lógico que é uma figura. E agora ele está numa floresta escura, meio que num cenário do National Geographic, né? Ou no Discovery Channel lá e tal. Tem inclusive um Instagram que eu segui esses dias que só mostrava isso, que era cenas assim de predadores pegando as suas presas. E é mais ou menos isso. Imagine você no meio de uma floresta, à noite, indefeso, sem uma faca, sem uma arma, e você começa a escutar o rugido do leão, né, ao seu redor. O que você faz? Subir da árvore? Talvez, mas não adianta muito, né? Porque o tigre, né, ou a onça pintada, inclusive na árvore sobe para te pegar, se ele quiser, né? Correr não adianta muito, porque ele corre mais rápido que você tranquilamente. Mas o salmista ele está se colocando até como se fosse um animal mesmo aqui, né? A analogia. Uma presa indefesa. Um pequeno, talvez, coelho. Eu e a Ludmilla tivemos por um período um coelho, e é interessante que o coelho, ele é uma presa por natureza. Então, tudo que ele faz, assim, é meio que instintivo de presa. Por exemplo, se ele não for muito domesticado e você pegar ele vai sair correndo e ele vai te arranhar sem querer, porque não é o objetivo dele, porque ele tem as unhas afiadas, mas porque ele acha que ele está sendo pegado, né, por uma águia ou por um leão. E é mais ou menos isso que ele está colocando. Olha, diante dos meus inimigos eu estou indefeso. Por quê? O que esses inimigos fazem? Eles andam me cercando. Os objetivos deles é criarem ciladas para me pegar. Eles colocam coisas, eles falam coisas, eles fazem coisas buscando que os meus pés se abalem para que eles possam se caçoar de mim, para que eles possam me lançar no chão, né? O que ele fala inclusive no verso 11: tem-nos cercado agora nossos passos e baixaram seus olhos para a terra. A ideia de baixar os olhos para a terra aqui é justamente querer nos lançar por terra, é querer nos destruir, é querer nos matar, nos aniquilar. Só que no verso 11 ainda tem uma coisa interessante. Ele está tudo falando no singular, né? Eu. No verso 11 ele fala no plural. Algumas pessoas vão discutir isso, mas eu entendo aqui que o salmista ele se identifica com outros. Ele reconhece nesse momento aqui que ele não é o único que está ali. É como se fosse um monte de coelhinhos indefesos ou pequenos roedores ou enfim, pequenas presas que o leão vai cercando, buscando, né, efetivamente tragá-los. No verso 12, ele diz: parecem-se com um leão que deseja arrebatar a sua presa e com um leãozinho que se põe em esconderijos. Aí você fala: quê? Leãozinho é um trem tão fofinho, né? Do nada sai um leãozinho? Como assim? Ele tava colocando uma cena toda, né, sangrenta, perigosa e tal, de repente um leãozinho que a gente vê, né? Lá nos filmes, é tão fofinho. Só que o que ele tá falando de leãozinho aqui não é o bebê leão. É o leão que é novo. É o leão que não é aquele leão velho que já não dá conta de muita coisa e às vezes até larga a presa porque não deu conta de caçar. É o leão que está no auge do seu vigor. É o leão imparável, o leão forte, o leão que efetivamente pega a presa, ele é astuto porque ele se expõe em esconderijos e ele realiza aquilo que ele quer, ele não deixa a sua presa fugir. E qual é a saída, portanto, do salmista? Né? No verso 8. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. A segunda analogia que ele coloca no verso 8 é a analogia da ave, né? Que muitas vezes na escritura nos traz. Tal como uma ave protege os seus filhotes debaixo da sua asa, inclusive dos predadores, né? Mas também de outras
necessidades que as pequenas aves têm, ah, o salmista ele se sente seguro na sombra das asas do Senhor, como uma ave poderosa que certamente faria frente a esses inimigos e os parariam completamente. Mas a primeira figura eu acho até mais interessante ou vistosa, tirando até o trocadilho aí, porque ele está falando de olho, inclusive, mas ele fala assim: guarda-me como a menina do olho. Você sabe o que é a menina do olho? Tem gente que não sabe, né, na nossa cidade, eu acho. Eu lembro da minha avó falando disso, só da minha avó. Então por isso que eu acho que tem muito jovem que não sabe o que é a menina do olho, né? Mas a menina do olho é a íris, né? É um aspecto do olho ali que envolve a pupila. No original, essa palavra aqui pode significar íris, pode significar pupila específico, mas o que ele está colocando aqui é o seguinte: um dos instintos mais básicos que a gente tem se alguém chegar alguma coisa perto do nosso olho, a gente imediatamente fecha o olho. Tanto é que tem gente que tem uma dificuldade enorme de colocar colírio ou de colocar lente. Eu sou das pessoas que tem dificuldade com lente. Já tentei colocar lente, quando era adolescente queria colocar aquelas lentes de olho colorido para brincar e tal, nunca conseguia. Ficava triste porque meus amigos conseguiam, eu não conseguia, né? Bobeiras da juventude. Mas tem outras aplicações, né? Não só de besteira, talvez se livrar do óculos às vezes é bom. Mas tem gente que tem dificuldade com colírio, né? Vai tentar pingar, fecha o olho antes do colírio cair, né? Tem que pingar 3, 4, 5 vezes para conseguir cair uma gota, tem que ficar olhando para os lados. Por quê? A gente tem um instinto natural que foi dado por Deus para a gente proteger o nosso olho. E é isso que ele está fazendo analogia aqui. É como se nós estivéssemos na íris do olho de Deus. Uma analogia, logicamente. E tal como nós protegemos o nosso olho, como talvez nós não protegemos mais nada no nosso corpo, que imediatamente a gente fecha o olho e foge, e aquela, até mesmo a ideia de que o nosso olho seja tocado, né? Ou aquela ideia da cirurgia né, que tem no olho causa na gente até medo e, enfim, uma sensação até esquisita, só de ser tocado, mexido. É a mesma coisa. Senhor, eu preciso da sua proteção. Tal como a galinha protege seus pintinhos com a sua asa, ou a águia feroz, né? Assim faz. Ou tal como o Senhor, ou melhor, né? Tal como nós protegemos os nossos olhos, que o Senhor me proteja como a menina dos seus olhos. Isso aponta para o fato, né? De que a proteção que o Senhor dá não é somente eficaz, mas é pronta, é direta. Tal como se, quando o inimigo viesse para nos tragar, para nos encostar, imediatamente o olho fosse fechado e Deus nos protegesse no momento mais crucial. Isso nos dá a ideia, inclusive, aqui, que às vezes parece que o juízo de Deus ou a resposta de Deus muitas vezes parece tardar para nós. A gente vê com muita aflição o dedo chegando para ser enfiado dentro do nosso olho, né? A gente fica vendo aquilo lá e aquilo lá nos dá muito medo e nos causa pavor. Mas no momento, né, antes do toque, a analogia é essa. Antes do toque, o olho se fecha. E a íris, então, está protegida. Essa é a cena, portanto, da floresta. Por quê? No momento em que o leão vai abocanhar a presa, é como se passasse uma águia poderosa e pegasse ela, não para se alimentar dela, mas para proteger ela, né? Maravilhosamente há um livramento. E, consequentemente, nós vemos 2 quinhões nos versos 13 a 15. Então, nós vimos, né, nos primeiros 5 versos, a causa justa do justo. Nós vimos, nos versos 6 a 12, a presa protegida. Em último lugar, nós vemos os 2 quinhões, ou as 2 recompensas. Verso 13. Levanta-te, Senhor. Detém-no. Derriba-o. Livra a minha alma do ímpio com a tua espada. Somente até aqui. Então, ele imediatamente agora, né? Convoca a Deus e ele passa para a visão, por assim dizer, que eu chamei de glória, né? Porque agora ele vai para diante do Senhor como o Senhor reinando sobre todas as coisas. Sempre que o salmista clama que o Senhor se levante, a ideia é que ele se levante do seu trono para exercer juízo, julgamento,
justiça. E ele fala então: detém-no, derriba-o, livra a minha alma do ímpio com a tua espada. Aqui também na tradução é um pouco difícil, porque essa palavrinha com não tem no original. Então, no original é como se tivesse: livra a minha alma do ímpio, a tua espada. E alguns entendem que a tua espada é o ímpio, né? Então, o ímpio é a espada na mão de Deus. E isso é verdade, a Escritura também ensina isso. Né? Que muitas vezes, isso é uma matéria de conforto. Muitas vezes as coisas que vêm sobre nós é como Deus, com a sua espada, nos castigando para que nós voltemos e pratiquemos a sua vontade. Então nós podemos saber que mesmo as mais difíceis provações, que são inclusive afligidas pelos homens, estão debaixo da direção do controle de Deus sobre as nossas vidas. Mas eu acredito que essa tradução é melhor, coloco o com, que também é possível dentro da tradução, porque não parece que é isso que o salmista está falando. Parece que é o contrário, né? O salmista está falando: eu sou justo, então não tem agora nesse salmo um motivo para a espada, para Deus armar sua espada exatamente contra esse salmista. Então acho que não é tão natural essa ideia. Então ele está falando mesmo assim, né? Como se Deus se levantasse do trono e como um guerreiro puxasse a sua espada para aplicar o juízo, sabendo, né, aquilo que não temos cansado de falar. A aplicação do juízo sobre o mal, sobre o iníquo, é a salvação dos justos. Os crentes, eles não devem temer o juízo. Pelo contrário, eles devem clamar por juízo. A gente adquiriu isso de uma noção muito, muito errada da fé, talvez até luterana, né? Em alguns dos seus excessos, em achar que a vivência cristã, ou que o atributo da misericórdia de Deus, eu poderia dizer, é maior do que o atributo da justiça. A gente clama por misericórdia, 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 e por justiça uma vez ou outra, né? Veja, Deus, ele é perfeito em seus atributos, nas suas perfeições, de modo que um não se sobrepõe ao outro, um não é mais perfeito ou melhor do que o outro. Todos estão em Deus de forma perfeita e são efetivamente o próprio Deus. E assim o juízo é bom, o juízo é misericordioso, o juízo é santo, o juízo é amoroso. Como é que o juízo pode ser amoroso? Porque o exercício de juízo sobre aquele que merece ser julgado como injusto é amor para com todos aqueles que estão sofrendo debaixo da mão do ímpio, do iníquo. Então ele clama. Ele clama, não é que Deus venha e empurre eles para fora, né? Não é que Deus venha talvez com um cacetete e dá umas pauladas neles só para eles saírem. Não, é com a espada. É um instrumento de morte. É algo que mata, que destrói, né? Deus clama, o salmista clama, livra a minha alma do ímpio com a tua espada. Ele continua, dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nessa vida, e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Estão fartos de filhos e dão os seus sobejos às suas crianças. Como eu ia falando no começo, né? Esses homens aqui, eles têm porções nessa vida. O salmista está colocando aqui que a realidade deles é que, na verdade, eles prosperam muito nessa vida debaixo do sol. Eles são, em primeiro lugar, homens do mundo, então eles se identificam com esse mundo, vivem para esse mundo. A realidade deles é esse mundo, mundo passageiro e o mundo de pecado. Mas ele fala, cuja porção está nesta vida, e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Ele está falando aqui do fato de que Deus, com a sua graça comum, enche o ventre, inclusive daquele que é mau. Que muitas vezes aqueles que nos perseguem está sendo abençoado pelo Senhor através da sua graça comum, através da misericórdia que Deus exerce para com todas as suas criaturas. Muitas vezes o Senhor enche a conta bancária, né, ou os celeiros desses homens, ou a geladeira, né, de bens, de prazeres e de dinheiro. Mas ele fala de modo tal como nós aprendemos no nosso Senhor Jesus Cristo, que a porção dele se resume a isso. É como aquele fariseu que ora para ter glórias e aplausos dos homens, e é isso tudo que ele vai conseguir.
O ímpio é tudo isso, só isso. Tão somente isso eu poderia dizer que ele vai conseguir. Ele tem os seus celeiros cheios, a sua despensa está cheia, ele tem uma aparente felicidade diante dos olhos dos seus iguais, que são também do mundo. Veja que eles são abençoados com filhos. E às vezes os crentes, né, não têm filhos, às vezes porque não querem, e às vezes porque não podem também. Mas eles muitas vezes têm filhos, estão fartos de filhos. E além disso, dão seus sobejos às suas crianças. Ele está falando aqui, eles têm tanto dinheiro que sobra para os filhos deles e para os filhos dos filhos, né? Eles deixam herança para os seus. Como eu falava no início, isso é bênção do Senhor. Filhos, bênção do Senhor. A gente já canta esse salmo, né? Ah, ah, riquezas, né? Prosperidade material, alimento, são bênçãos do Senhor e que devem ser utilizados para a glória do Senhor. Se não fosse bênção, se fosse maldição, se fosse somente motivo de pecado, Deus não abençoaria os seus santos com esses bens, como por exemplo Jó, como por exemplo Abraão, como por exemplo José e a sua família. E você não teria motivos para Deus quando você tivesse comida, para glorificar Deus quando você tivesse comida na mesa. Né? Você teria motivos, inclusive, para reclamar. Né? Ah, não, tem comida na mesa, agora eu vou ficar pensando, vou cair num pecado nessa matéria que só corrompe. É lógico que isso é maluco, é lógico que isso é absurdo. Riquezas desse mundo são bênçãos do Senhor. Mas veja, o coração desses homens estão nessas coisas. A porção deles é essa, e para o justo é radicalmente distinto. Para o justo, a despensa que está cheia é a despensa que Deus me deu para eu administrar enquanto eu ando nessa terra. Ela não é minha, então somente minha, e eu vou viver de acordo e vou usá-la de acordo com a minha vontade soberana, como se eu fosse Deus. Então busquemos, sim, uma despensa cheia. Continuemos nos esforçando no trabalho para progredirmos na nossa profissão, né? Busquemos, sim, filhos. Esse salmo é um dos que falam. Apresentam aqui que filhos é sim bênção do Senhor. É herança que deve ser cultivada entre nós. E agora, né, que a gente está numa época em que filhos não são tão bem quistos porque esvaziam as dispensas, né? Sejamos distintos e sejamos é, de acordo com a bênção do Senhor, de fato, né? Cultivemos um lar cheio de crianças, se assim nos for permitido, né? Deixemos também herança para os nossos filhos, mas que o nosso coração não esteja nessas coisas. E por isso ele finaliza. Enquanto a porção, né, no verso 14, a porção deles está nessa vida, e eles, né, enchem os seus ventres, a ideia que é que eles estão satisfeitos, né, dos tesouros ocultos de Deus, eles estão fartos de filhos. Veja, no verso 15: quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, e me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Ele coloca um paralelo, que na nossa tradução não está tão claro, mas essa ideia de se satisfazer é a mesma ideia ali do ímpio que se satisfaz com as coisas materiais. E veja a distinção, né? O salmista coloca duas coisas. Primeiro, ele contempla a face de Deus na justiça. Através do exercício do juízo de Deus, ele vê a Deus. Ele reconhece Deus através dos seus juízos. E isso é motivo de alegria para ele. Para o santo, conhecer mais a Deus, ter mais experiência com Deus, ser capaz de reconhecer a Deus, perceber Deus agindo em seu favor, ter comunhão com Deus é o verdadeiro e final tesouro. De modo que as coisas dessa vida que são bênçãos, só são bênçãos na medida em que a gente consegue ver a Deus nelas. Só são bênçãos na medida em que a gente consegue ver essas coisas como sendo dadas por Deus para o exercício da nossa responsabilidade diante de Deus, para a glória de Deus. Contemplarei a tua face na justiça. A justiça de Deus é aplicada, o crente se alegra, e no fim diz: e me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Alguns colocam que o salmista está falando aqui, então quando eu acordo mesmo, carnalmente, todo dia eu acordo e percebo que o Senhor cuida de mim.
Vou explicar ainda um pouco melhor o que é se satisfazer na tua semelhança, mas eles entendem que é mais ou menos aquela ideia do que a Escritura nos ensina de que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, quando eu abro os meus olhos, eu vejo a mão de Deus agindo em meu favor. Mas eu acredito que esse salmo, apontando para o nosso Senhor Jesus Cristo, está falando de uma realidade mais especial. Sim, de fato, quando nós acordamos todos os dias, nós podemos ver e devemos buscar a ver a mão de Deus agindo, para que nós possamos contar as suas bênçãos, para que a gente tenha a capacidade de perder a conta. Graças a Deus por isso. Mas ele está falando aqui de uma realidade mais profunda. Da mesma forma como a gente viu a filha de Jairo, né? Ali, que Jesus Cristo mesmo fala, ela não está morta, ela está dormindo, sendo que ela estava morta. Do mesmo modo que a gente viu Jesus Cristo falando de Lázaro há algumas semanas, que Lázaro estava dormindo, e até os discípulos falaram, uai, se ele está dormindo, ele está bem. Da mesma forma que os outros apóstolos, né, falam que, por exemplo, 1 Coríntios 11, né, nós lemos na semana passada também, que há muitos que dormem. Ele está falando da realidade da morte e da ressurreição daquele que é justo. Aquele que é justo, ele tem segurança no Senhor, mesmo diante da morte, porque ele tem certeza de que ele ressuscitará e verá a face do Senhor. Ele diz: eu estarei cheio, eu estarei completo, eu estarei satisfeito da tua semelhança quando acordar. Ele, em primeiro lugar, é capaz de ver o Senhor, e a palavra semelhança aqui é imagem, né? Primeiro, ele consegue olhar para o Senhor e se alegrar plenamente. Porque ele sabe que nessa vida, sim, ele pode ser abençoado pelo Senhor e deve buscar a benção do Senhor igual nós cantamos. E o Senhor muitas vezes e repetidas vezes nos abençoa. Mas essa vida e os tesouros dessa vida são passageiros. E ele sabe que então a sua porção é eterna. E a sua porção é assim mais excelente. Ele se satisfaz não só porque ele vê o Senhor, mas porque ele pode ver esse Senhor estando em comunhão com ele à semelhança dele. Esse é o estado de glorificação. Mais uma vez, o nosso Senhor Jesus Cristo, que está em todo esse salmo, né, não pode ser deixado de fora. Jesus Cristo foi esse que, sim, no momento ele orou. E Deus permitiu com que o leão o tragasse. Ele permitiu com que a sua vida fosse tirada, mas através disso a sua vitória foi garantida. Da mesma forma aqui que o salmista estava nesse tribunal, Jesus Cristo foi colocado diante desse tribunal, dessas feras, a analogia que Tiago fala, que não é só do Novo Testamento, veja, e a gente começa a entender as figuras da Bíblia a partir daquilo que o Antigo Testamento falou. É um erro, né, achar que as coisas do Novo Testamento são novas, inteiramente novas. A Escritura vem falando sobre isso. E aí Tiago fala lá, né, que o diabo anda ao nosso derredor como leão buscando a quem possa tragar. Jesus Cristo foi colocado nessa situação. E a sua vida foi tirada na mão daqueles malfeitores, daqueles leões. Mas Deus ouviu a sua oração. E no momento adequado, né, ele o livrou. Ele livrou a sua alma da morte, como nós cantamos, como nós aprendemos nos salmos anteriores, nos dias anteriores. E eu acredito que o salmista aqui, ou melhor, que o profeta Isaías faz um paralelo com esse salmo quando diz, né, que o servo sofreria entregando a sua vida, mas ficaria satisfeito com todo o fruto do seu trabalho. A mesma coisa que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele morre, ele ressuscita e ele se satisfaz. Porque ele está agora como homem perfeito, em corpo completo, corpo glorificado, não sujeito à fraqueza, em comunhão plena como homem diante de Deus. E porque agora também a sua imagem perfeita, né, como Deus, nos é transmitida através do Espírito Santo. Por isso é maravilhoso demais para nós e sempre devemos buscar ver a Cristo nos Salmos e cantá-los na sua inteireza de significado. É uma pena que esse salmo nós, infelizmente, não temos, né, ainda metrificado no nosso português. Um desafio aí para os músicos, né, cristãos, não só da nossa igreja, né, que já tem muito trabalho, mas também para outros. Mas graças a Deus por esses salmos que podem ser muitas vezes cantados, que podem ser sempre orados. Ao percebermos, sim, que a herança do justo, o quinhão do justo, é daqui
para a eternidade. Nesse momento, a gente já desfruta da sua proteção, mas o todo da sua proteção, né, ou a completude da satisfação, nós adquiriremos, certamente, porque a nossa herança está guardada através da ressurreição do justo, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez, mais um salmo nos chama a diversas responsabilidades, mas ao mesmo tempo a diversos confortos e a diversas promessas. Damos graças porque o Senhor nos dá o dom da oração, o meio pelo qual nós, que nada somos, podemos chegar na presença do Senhor que tudo é. Damos graças porque o Senhor nos deu esse mecanismo de chegarmos à sua presença, mas em especial de sabermos que o Senhor quer nos ouvir e que nós, portanto, seremos certamente ouvidos. Senhor, nos dá confiança quando estivermos diante da provação, da tentação, do homem mau, do iníquo. Nos dá confiança de que, clamando ao Senhor, nós seremos ouvidos e o seu livramento virá no tempo e do modo adequado. Que a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa boca possa ser santificada, que nós possamos fazer também a semelhança de Jó, um compromisso com a nossa própria boca, de não falar palavras vãs, não falar palavras iníquas que não edificam, mas que em tudo o nosso coração, a nossa boca e as nossas mãos venham ser santificados pelo Senhor e transmitir, portanto, essa santificação em amor uns para com os outros e amor pelo Senhor. Damos graças pelo nosso Senhor Jesus Cristo e damos graças porque o Senhor ouviu a sua oração, o ressuscitando dos mortos. Damos graças porque, mais uma vez, somos lembrados de que através da sua morte e ressurreição, nós podemos ver o Senhor e, vendo o Senhor, ter comunhão contigo por meio da imagem que é formada em nós. Ansiamos por esse dia em que estaremos perfeitos na sua presença e nos guarda até chegarmos lá durante a nossa peregrinação. Nós oramos em nome do justo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.